Pessoal, boa noite. Nós estamos hoje à noite novamente aqui com a aula de candidatos e candidatas, né, do nosso curso para candidatos, candidatas e suas equipes para as eleições agora de 2022. Eu sou Luciano Rezende, presidente do Conselho Curador da FAP, sou o mediador dessa noite, vou ter a honra de fazer a mediação com dois ilustres palestrantes, Dr. Marcelo Nunes e o Guilherme Sturm. Falei certo, Guilherme? O sobrenome dele aí, ele me deu uma orientação sobre a pronúncia, espero que eu tenha feito corretamente a pronúncia. O Dr. Marcelo é especialista em direito eleitoral, ele é ex-servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, é professor, advogado especialista em direito eleitoral, com atuação nas últimas eleições dos 20 anos. Marcelo é referência aqui no Estado do Espírito Santo de toda a mídia e todo o ambiente político sobre legislação eleitoral. Ele é extremamente competente, muito aplicado, prático, vocês vão ver isso na palestra dele. E o Guilherme Sturm é CEO da Essen deixa eu aqui pegar meu óculos, CEO da Essen Jus, ele é contador pela Fundação Educacional do Município de Assis, concluiu o MBA no Executivo Internacional da Fundação Getúlio Vargas, da Chinese University Hong Kong, e MBA em Gestão Estratégica de Agronegócio pela FGV. Ele é sócio do grupo Essent Negócios Contábeis e CEO da Essent Jus, startup especializada em arrecadação e contabilidade digital para partidos, igrejas e outras entidades. Nós vamos ter 25 minutos de fala de cada um dos palestrantes e depois um espaço de 25 minutos pelas perguntas que serão lidas no chat pelo jornalista João Rodrigues, da FAP, além de alguns vídeos recebidos por WhatsApp do nosso curso. E vamos terminar por volta de 20h30, quando a gente faz o encerramento do nosso curso. Eu quero aqui agradecer a presença do Marcos Pestana, representando o ITV, que é o Instituto Teotônio Vilela, que é o Instituto de Formação Científica do PSDB. E o Cidadania tem a FAP, que é a Fundação Astrogildo Pereira, que é o órgão de formação científica do Cidadania. Esse curso é uma parceria dos dois institutos do Cidadania e do PSDB, o ITV do PSDB e a FAP do Cidadania. Sucesso absoluto, nós estamos com 1.500 inscritos, são candidatos, candidatas e suas equipes. Ontem a aula foi de legislação eleitoral, o mediador foi o Pestana, e a aula foi maravilhosa, eu estava em trânsito para Vitória, assisti toda a aula, porque eu tive um espaço entre os voos, e assisti toda a aula e fiquei muito impressionado com as novidades, com os detalhes. E hoje essa aula continua, porque é uma aula de legislação eleitoral, mas hoje aplicada à arrecadação e contabilidade. Então, isso é fundamental. Nós que fomos candidatos sabemos da importância de uma campanha que tenha a contabilidade correta desde o primeiro dia, desde a pré-campanha, né? É importante que você, candidato, candidata, já tenha alguém responsável por juntar os documentos e cuidar da legislação eleitoral para que a campanha termine e a pessoa fique tranquila em relação à prestação de contas. Não tem nada mais triste do que a pessoa terminar uma campanha e ter que lidar com uma prestação de contas que é questionada, falta documentos. Nós aqui, na nossa experiência pessoal, sempre tivemos contas aprovadas, a maior parte delas sem ressalva. Isso dá uma tranquilidade muito grande. E o segredo é trabalhar preventivamente. Uma última reflexão que eu queria fazer para os candidatos e candidatas, ontem eu falei na minha intervenção, é o seguinte: por favor, façam o exercício de separar a pessoa física de vocês do candidato, que é uma pessoa jurídica. Um erro muito comum é misturar as duas coisas. A pessoa pega o recurso dela de pessoa física, às vezes um recurso que ela não tem, coloca em risco a segurança financeira da sua família, às vezes quebra com uma campanha, porque um erro comum é a pessoa física do candidato, o CPF do candidato, querer financiar o CNPJ do candidato.
Se sua campanha está com problema de arrecadação, é muito importante uma reflexão sobre se a política da sua campanha está correta. Uma campanha que representa as pessoas, ela sempre tem os recursos materiais. Eu aprendi isso com um grande amigo, Luiz Carlos Azedo, jornalista, conselheiro também da FAP, que sempre dizia o seguinte: os meios abstratos movem os meios concretos. Ou seja, quando sua campanha está correta, você está se relacionando com as pessoas e representa as pessoas, os meios materiais que são necessários para a sua campanha, eles aparecem. Basicamente, hoje, das contribuições partidárias, porque mudou muito a legislação sobre esse aspecto. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra, pedir aí uma salva de palmas virtuais para os nossos dois palestrantes, né, para que eles se sintam acolhidos. E eu vou passar a palavra agora para o Guilherme Sturm, que é o primeiro palestrante, e depois para o Marcelo Nunes. Cada um com 25 minutos, mais ou menos. O João Rodrigues vai nos ajudar nessa operação de avisar o tempo. Depois nós vamos para as perguntas, encerrando a nossa aula às 20h30. Espero que todos os 1.500 inscritos, candidatos, candidatas e suas equipes possam aproveitar muito a aula de hoje, que será um sucesso, como foram todas as aulas anteriores, que estão sensacionais. É isso aí, a bola está com você, Guilherme. Toca aí, DJ João Rodrigues, nosso mestre de cerimônias. Toca aí agora com o Guilherme. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo. Boa noite, gente. Boa noite, João. Em teu nome, Luciano, nome do Pestana, quero parabenizar tanto ao ITV quanto à FAP pela iniciativa, né? Muito louvável, muito importante. Quero também saudar o Marcelo, né? Uma nova amizade que se cria nos caminhos do direito e da contabilidade eleitoral, mas quero aqui fazer meu registro. Vocês botam a gente num compromisso, fazer uma palestra de prestação de contas na sexta de noite. Eu já estava pensando hoje de tarde no duplo twist carpado que eu ia ter que dar aqui para levar a atenção da turma, pelo menos entregar um bastão digno para o Marcelo depois, com algum público aqui. Mas, gente, deixar minhas saudações também a todos os pré-candidatos, as pré-candidatas do PSDB e do Cidadania, esses dois partidos que têm um compromisso grande na eleição também. Me sinto muito em casa, né? Sempre fui muito bem acolhido, né, nesta casa, e vocês têm aqui um parceiro e um soldadinho para que vocês, depois da vitória nas urnas, tenham a confirmação dela com uma prestação de contas aprovada. Mas sem mais delongas, né, até para aproveitar bem meus 25 minutos, obviamente não tenho aqui a pretensão de esgotar todo o assunto, né, mas deixar algumas dicas e alguns pontos importantes e iniciar esse debate com vocês, que com certeza não se resume a este momento. Então vou deixar depois meus contatos para que a gente possa ajudá-los aí nos próximos capítulos. Então, começando, sei que vocês conversaram bastante sobre pré-campanha já aqui no andamento do curso, mas quero reforçar, na pré-campanha, a gente tem sempre uma oportunidade e uma grande preocupação. A grande preocupação é a questão da realização de gastos, e aqui a gente tem, e brinquei muito com o Marcelo hoje de tarde, que a divergência não nos torna inimigos, e parcialmente concordamos, parcialmente divergimos. Eu costumo ser um pouquinho mais conservador, né? Então, só aquele taxista que vai levar vocês pelo caminho sem emoção, mas o Marcelo também tem uma grande experiência jurisprudencial e vai trazer um pouco do entendimento dos tribunais, e com certeza são dois caminhos que podem ser bons caminhos na pré-campanha, mas o meu posicionamento costuma ser, de fato, quando precisar fazer gasto na pré-campanha, que o faça pelo partido. Mas o outro ponto, e que quero me deter um pouco mais, é o ponto da arrecadação. Eu acho que muitos candidatos e muitas candidatas desperdiçam muito a pré-campanha. Desperdiçam muito a pré-campanha por não iniciarem a sua vaquinha eleitoral, seu financiamento coletivo, seu crowdfunding eleitoral, chamem como quiser, mas deixam de colocar os seus sites no ar com medo de eventualmente não fazer uma arrecadação volumosa,
ou de não saberem como pedir a arrecadação, como pedirem a doação para sua base, mas perdem uma oportunidade grande de fazer, né, a divulgação da sua pré-campanha no mundo digital com segurança jurídica. E, para mim, esse é um dos principais aspectos. Tem muita gente que acha que o financiamento coletivo tem o potencial de trazer só dinheiro, e eu estou aqui para vocês que ele tem o potencial de trazer votos, porque ele traz engajamento. Quem colocar uma graninha na campanha de vocês, gente, essa pessoa vira um advogado, vira uma defensora da tua campanha. Porque ninguém gosta de fazer mau negócio e ninguém gosta de apostar em cavalo perdedor. Então, quem apostar vai querer que vocês ganhem. A vaquinha também, né, ela não se resume só à pré-campanha, mas ela também tem a possibilidade de ser usada até depois do dia da votação, inclusive. E isso é muito legal, porque mesmo as pessoas mais céticas com a arrecadação por financiamento coletivo podem usar deste meio para receberem as doações de pessoa física durante a campanha. Então, saindo um pouquinho da pré-campanha e já entrando na campanha, né? Então, quando vocês sobre financiamento coletivo, eu posso entrar nos detalhes depois lá nas perguntas, né? É um tema já bastante batido, bastante comentado, né? Tem muito conteúdo a respeito, mas caso, né, vocês tenham alguma dúvida específica, voltem nas perguntas depois que eu esgoto um pouco mais o tema. Mas entrando na campanha de fato, quando vocês tiverem o registro de candidatura diferido, né, as primeiras coisas que vão acontecer são a emissão do CNPJ de vocês e a abertura das contas bancárias de campanha. Eu recomendo que vocês já abram as 3 contas possíveis de cara. Que vocês abram a conta de doação de pessoa física, que é a conta que é obrigatória, e vocês abram a conta de fundo especial e a conta de fundo partidário. Então, cada candidata poderá ter até 3 contas, sendo a de doações de pessoa física a única obrigatória. E a partir de quando dá para começar, então, a movimentar, a fazer gastos efetivamente, né? E falando um pouco do início da campanha, antes de entrar nos tópicos específicos, mas a data na qual vocês podem começar a fazer gasto é a data da convenção. Quando saíram da convenção, tiveram a candidatura confirmada pelo partido, já pode fazer alguns tipos de gasto. Porém, eu não recomendo. O recomendável é que vocês só contratem os primeiros gastos após o CNPJ e a conta bancária de campanha. Este é um mundo perfeito, porque fazendo dessa maneira vocês não vão ter questionamento algum quanto a isso. Se vocês fizerem gastos antes da abertura da conta bancária de campanha do CNPJ da campanha, aí vocês provavelmente vão ter a necessidade de esclarecerem com mais detalhes o porquê e como vocês fizeram gastos antes desses 2 pontos, CNPJ e abertura das contas. Feito isso, começamos a campanha. Temos conta bancária aberta, temos CNPJ, de quem que a gente pode receber dinheiro para a nossa campanha. Nós podemos receber de 3 fontes: partido, pessoas físicas em geral e o próprio candidato. Vou começar pelo próprio candidato, tá? O candidato ele pode colocar dinheiro seu pessoal, na sua campanha. Porque, como o Luciano bem comentou antes na fala dele, são coisas completamente diferentes, gente. Quando vocês veem um CNPJ de campanha, isso é uma outra entidade, é separado. O patrimônio de vocês, o dinheiro de vocês, não se mistura com aquilo que vocês vão fazer na campanha. É por isso que ganham um CNPJ. E vocês só vão poder usar dinheiro de vocês se colocarem lá na conta da campanha, para aquilo que for relacionado às eleições. E vocês podem fazer isso, só que tem um limite, que é 10% do limite de gastos do cargo que vocês vão disputar, que o TSE ainda vai divulgar, ele ainda não divulgou. Se vocês forem receber dinheiro de algum amigo, de algum parente, de algum simpatizante, aí o limite é outro.
Aí essa pessoa vai olhar para 10% da sua renda no ano anterior. Então, se uma pessoa ganhou ano passado R$100.000, ela pode doar nesta eleição para qualquer candidato até R$10.000. Se ultrapassar esse limite, o que acontece? Para o candidato, a não ser fora alguma questão de abuso de poder econômico, para o candidato, em tese, não acontece nada num primeiro momento, mas o doador que ultrapassar o limite vai pagar uma multa de 100% do que deu desse limite. Então, se ele podia doar 10 e doou 15, ele vai pagar R$5.000 de multa. Então, é bem preocupante, gente, porque por mais que não traga um problema imediato para a tua campanha, mas vai trazer uma situação muito chata, muito degradante para a tua base de apoio, porque a pessoa já foi lá, já deu uma grana para te ajudar, e daí ainda por cima vai tomar uma multa por isso. Então, a gente sempre procura avisar os doadores que vão colocar algum valor um pouquinho maior para ele consultar a sua declaração de renda se ele realmente está observando o limite. Quem que não... O partido só vai obedecer o limite de gastos da tua campanha, ele não tem um limite específico, né? Então, aí a situação é um pouquinho mais tranquila. E quem que não pode doar, então? Nós falamos de partido, pessoa física e do próprio candidato. Quem que não pode? Quem que é proibido? Qualquer tipo de empresa ou pessoa jurídica, então cooperativas, sindicatos, empresas, não pode doar, não pode ceder, por exemplo, gratuitamente um espaço para vocês fazerem algum ato da campanha, tem que tomar muito cuidado com isso, que às vezes você tem lá uma relação muito legal com uma associação da tua região que quer ceder o espaço, um auditório para você fazer uma reunião de campanha. Não, você não pode receber isso doado sem custo, você pode pagar o aluguel desse espaço, tá? Então, em termos ainda a gente tem vedações de doação de quem não é permitido doar, a figura dos permissionários de serviço público, aquelas atividades que têm permissão especial, tipo um taxista, por exemplo, e dinheiro de origem estrangeira, tá? Então, isso também não pode ter doação para dentro da campanha. Então, esses são os principais aspectos que envolvem as doações. Claro que aqui, gente, sendo muito superficial, tem uma série de outros detalhezinhos que podem surgir aí nas dúvidas e depois a gente vai conversando um pouco mais. Já na questão das despesas, gente, quais são os principais cuidados, tá? Primeiro, cada gasto que vocês fizerem na campanha, ele precisa de 3 tipos de comprovante. Sempre 3. A comprovação fiscal, que é para compra de mercadorias, é nota fiscal, e para contratação de serviços, se for de empresa, é nota fiscal e contrato, se for de pessoa física, é contrato e recibo, tá? Serviço prestado por pessoas físicas para campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício, então não tem que descontar imposto, não tem que fazer nada daquilo, simplesmente esses são os comprovantes fiscais necessários, tá? Não assina carteira, não faz nada disso. O outro, segundo comprovante, além da comprovação fiscal, é a comprovação do pagamento, que pode ser um comprovante de transferência bancária, que pode ser um cheque nominal e cruzado, aqueles 2 risquinhos que faz no canto do cheque lá para obrigar que a pessoa deposite na conta, e é obrigatório isso, gente, tá? Não é opcional. Se for usar cheque, precisa ser nominal e cruzado. E ainda uma inovação agora para esse ano, que é o Pix, que daí você vai ter que apresentar o comprovante, aquele comprovante de realização do Pix, para que seja confirmado que você pagou por Pix com chave de CPF e CNPJ. Isso aqui é importante também, gente. Dá para usar Pix esse ano, mas não pode pagar Pix para chave de e-mail e para chave de telefone, tá? É só quando o Pix for chave CPF ou CNPJ. Se não for chave de CPF ou CNPJ, não pode pagar por Pix. Aí vai ter que pagar por cheque ou vai ter que pagar por transferência bancária. E, por fim, o terceiro comprovante. E isso é para todos os gastos, gente.
O terceiro comprovante é o comprovante da materialidade dos gastos. Anotem esse termo, materialidade dos gastos. O que isso quer dizer? Vocês precisam comprovar que vocês contrataram do jeito certo, pagaram do jeito certo e que realmente esse gasto existiu. Então, se vocês forem comprar um material de gráfica, por exemplo, tirem foto das caixas de material, de exemplar impresso do material, do perfurite. Tem que tirar foto de tudo, gente. Contratou pessoa lá para fazer panfletagem, contratou formiguinha para campanha, não sei como vocês chamam aí na região de vocês, panfleteiro, cabo eleitoral, formiguinha, enfim, né? Contratou pessoas para trabalhar na campanha, tire foto dessas pessoas executando as tarefas, tá? Porque a gente precisa provar para a Justiça Eleitoral que esse gasto não é um gasto fictício, que não é simplesmente um contrato que vocês inventaram para desviar esse dinheiro para outra finalidade. Tem muita prestação de contas de 2020 que os candidatos não deram bola para isso. Ah, não, mas Guilherme, nós mandamos o comprovante. Sim, você mandou o contrato e o comprovante de pagamento, mas não comprovou a materialidade. E estão tendo que devolver esses dinheiros, gente. E a questão do FEFEC, ele é uma coisa boa, o fundo especial, né, o fundo eleitoral, ou mesmo o fundo partidário. Esses dinheiros públicos, gente, eles são coisa boa. Eles são uma bênção para a campanha, mas, ao mesmo tempo, eles podem ser uma maldição. Porque a materialidade é fundamental. É fundamental. Não é perfumaria, não é um algo a mais, não é um desejável, é um exigível. Se vocês não juntarem na prestação de contas, vocês vão ter que juntar depois, tá? Então, esses são os 3 tipos de comprovação que a gente precisa juntar. E para ir finalizando a minha parte, falar dos principais gastos, como é que a gente contrata, né, material de gráfico? Quando vocês forem fazer material de gráfico, o principal cuidado, né, eu não vou entrar nas regras de propaganda, porque daí o Marcelo é muito melhor que eu para falar sobre isso, eu acabo ficando muito na parte de contabilidade. Então, para contabilidade, vocês precisam, na nota fiscal, vocês precisam ter lá o detalhamento do tipo de material que vocês estão fazendo e das dimensões desse material. Então, é um santinho de 10 por 12, é uma praguinha de 8 por 8, é um perfurite de tanto por tanto. Tá? Então, precisa estar muito bem detalhado na nota fiscal da gráfica que vocês estão fazendo e precisa pagar esse material com dinheiro da campanha. Tem muito candidato que, na pressa de ter material, vai lá e paga do próprio bolso. Não pode. Tem que pagar com dinheiro da campanha. Sempre com dinheiro da campanha. Contratação de pessoal, gente. Precisa ter um contrato com essa pessoa, que precisa ter todas as informações da pessoa. Nome, RG, CPF, telefone para contato, endereço. Precisa ter uma descrição exata do que a pessoa vai fazer na campanha. Então, não adianta colocar lá no contrato serviços prestados, serviços gerais. Vai dar problema. A Justiça Eleitoral vai chamar vocês depois para pedir, tá, mas qual foi o serviço geral que essa pessoa fez na tua campanha? Precisa ter o local onde essa pessoa vai trabalhar, se é na região, se é num determinado município. Então, esses dados, gente, são dados obrigatórios no contrato. Antigamente, a gente ia lá e preenchia na caneta o contrato, né? Só o nome e o CPF, pegava a assinatura da pessoa e o valor. Então, não façam isso. E uma última dica sobre contratação de pessoal: não contratem por hora, não contratem por diária, contratem por preço fechado. Então, a pessoa vai trabalhar 45 dias e vai ganhar por aquilo ali tantos reais. Porque senão vocês vão ter que ficar conferindo se o dinheiro que vocês pagaram para aquela pessoa está certo. Outro gasto que promete dar muita dor de cabeça nas campanhas é o gasto com combustível. Sempre que tem combustível, a gente tem dor de cabeça nas prestações de contas, tá? Como é que normalmente a gente contrata combustível? Vocês vão lá e fazem um pagamento, compram um saldo no posto,
Então, vocês dão uma antecipação para o posto e vão retirando o combustível depois. Dificilmente o posto vende fiado para candidato. Então, como é que a gente faz? Quando vocês vão lá fazer o pagamento adiantado, seja por cheque, seja por transferência, vocês vão fazer um recibo de adiantamento. Vocês ainda não emitem a nota. Vocês vão deixar para emitir as notinhas conforme for abastecendo. E ao final de tudo isso, vocês vão pedir o relatório de acerto para o posto, onde vai aparecer a compra do crédito, todas as abastecidas e se sobrou saldo ou não. Então, é o acerto. Este relatório, inclusive, é obrigatório de juntar na prestação de contas e a informação das placas de veículo é obrigatório de informar nas contas também. Então, gente, assim, sobre contador e sobre advogado, esses gastos, quando não vierem pagos para o partido, o que é uma tendência, principalmente no PSDB, mas quando não vierem pagos pelo partido, esses gastos não têm limite, eles não entram no limite de gastos de vocês, porque vocês têm 3 limites, tá? Vocês têm o limite geral do cargo e vocês têm o limite de gastos com locação de veículo, que é 20% sobre os gastos contratados, e vocês têm o limite de alimentação de pessoal, que é de 10% dos gastos contratados pela campanha. Sobre alimentação e transporte, incluam isso no contrato das pessoas, não paguem isso à parte, paguem isso embutido no preço que vocês contrataram com o pessoal que trabalha na campanha. Se vocês forem ter comitê, incluam os gastos de água, luz, telefone, aluguel, condomínio, limpeza, botem tudo isso no contrato de aluguel. Não paguem isso separado. Gastos com impulsionamento de conteúdo, com Facebook, com Google, vão comprando aos poucos e sempre pagando por boleto ao Facebook. Não pode pagar através da agência e não pode pagar com cartão de crédito pessoal do candidato. Vai lá, cadastra o CNPJ na conta de anúncio do Facebook e paga o boleto com o dinheiro da campanha. O marqueteiro de vocês vai chiar. Vai dizer, não, mas Guilherme, eu tenho que botar o crédito hoje, que se pagar boleto vai levar 48 horas para poder começar a campanha. Tem que começar 48 horas antes, então. Não dá para, né? Nem tudo a gente consegue resolver. E para finalizar, porque eu tô com o meu cronômetro aqui, já deu 22 minutos, gente, eu tô enlouquecido aqui, porque não sei o que fazer com esse tempo. Mas, para finalizar, uma última preocupação, que são os gastos pessoais do candidato. O veículo que vai levar vocês não pode abastecer com dinheiro da campanha, não pode pagar o motorista, não pode pagar manutenção, não pode pagar a alimentação do candidato, não pode pagar a hospedagem do candidato e não pode pagar o telefone do candidato com dinheiro da campanha. Antigamente, se pagasse, podia, lançava na prestação de contas. A partir de agora, não é gasto eleitoral. Não pode pagar com dinheiro da campanha e não declara na prestação de contas da campanha. Isso vale para avião, isso vale para carro. Avião até tem uma outra jurisprudência lá, mas via de regra não é veículo automotor, então não pode. Então, como é que faz para transportar o candidato ou a candidata pelo estado de vocês? Contratem um serviço de transporte. Não aluga o carro e paga tudo à parte. Contrata um serviço de transporte. Você vai pagar X reais e nesse serviço vem embutido gasolina, veículo, motorista, vem tudo tratado ali. Então, faz a contratação do serviço de transporte. Com alguém prestando serviço de transporte, seja aéreo, aí a gente consegue acomodar isso com segurança, tá? Porque se não o fizer, o candidato ou a candidata não vai poder usar os recursos de campanha, vai ter que pagar com dinheiro do próprio bolso. E para finalizar, gente, por favor, tá? Gastos com familiares e parentes. Se for com recurso público, não faça.
Marcelo vai trazer algumas jurisprudências para vocês. A gente tem alguns TRS que entendem que dá, outros TRS que entendem que não dá. O TSE costuma ser um pouco mais compreensivo. Mas, meus queridos, via de regra, pagar parente com dinheiro público, comprar coisa em loja que é de parente, no TRE do estado de vocês, a chance de levar choques, como a gente diz no meu bom Rio Grande do Sul, é muito grande. Tá? Então, se precisar contratar o esposo, contratar a esposa, contratar um filho, faça com recurso de pessoa física. Tem muita... Gente, assim, prestação de contas é uma história financeira, que é a história financeira da tua campanha. Não quer ter contas desaprovadas, essa história precisa ter coerência. Precisa ter coerência. Não dá para ter aquelas forçação de barra do tipo, Guilherme, mas eu vou pagar com o FEFEC o aluguel da minha casa. Não, porque eu preciso de um comitê, então eu vou alugar a sala da minha casa para mim mesmo no período eleitoral. Gente, não dá. Mas Guilherme, eu vou comprar uma geladeira nova porque eu preciso de uma geladeira para o meu comitê. Não, não vai, porque depois tu vai ter que vender esse troço e recolher para a União ou, a depender dos casos, mandar para o partido. Então, meus queridos, em 25 minutos, com certeza, a chance de eu ter pregado mais dúvida em vocês é maior do que ter tirado elas. Então, eu quero agradecer, Luciano, o espaço. Entendam isso como uma inauguração de trabalhos. A gente vai divulgar, Luciano, e aqui já fica o convite, tanto através de vocês na FAP, quanto Pestana, através de TV, nós vamos fazer 22 workshops em praticamente todas as capitais do país a partir deste final de semana. Então, nós vamos passar a programação para vocês só sobre prestação de contas, vai ser uma manhã inteira. Então, fica à disposição, conto com a parceria de vocês. E, gente, eu vou colocar aqui no bate-papo agora o meu Instagram, o Instagram da Ciente Justa, vocês podem mandar no direct lá também durante os próximos dias, fiquem à vontade. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Bom, pessoal, vocês viram aí pela exposição do professor Guilherme que algumas coisas ficam muito claras. Primeiro, a organização da prestação de contas começa antes da campanha. Antes da campanha. Você tem que ter o contador, a pessoa responsável por começar a juntar os documentos, e o professor Guilherme colocou bem, começar a contar a história contábil, com foto, com narrativa, com explicação do que está acontecendo. Além disso, a minha sugestão para todos vocês em relação à prestação de contas é que vocês façam as prestações de contas com profissionais, pode se juntar 3, 4 candidatos para poder esse custo diminuir, você ter um profissional de qualidade e seguir os cursos, as informações. O professor Guilherme colocou aqui os workshops que ele vai fazer, porque isso tudo tem relação com a segurança da posse. Vamos colocar assim, a segurança da posse, a segurança de você receber o certificado de que foi eleito, porque não basta só você fazer a eleição. Você tem histórias, por exemplo, de pessoas, eu não vou aqui citar o nome, mas vou citar o fato de um senador que perdeu o mandato, se eu não me engano, por 25 ou 50 reais. 25 ou 50 reais, se eu não estou enganado, um senador lá do norte do país, famoso, perdeu o mandato por 25 ou 50 reais, eu não estou certo da quantia, mas foi isso, porque uma aplicação indevida desse recurso foi considerada compra de voto. Então, é um negócio perigosíssimo. Então, não misturar o CPF seu com o CNPJ do candidato. Olha, faz um exercício como se fossem 2 pessoas. Eu, candidato tal, estou trabalhando, eu pessoa tal, estou trabalhando para o candidato tal, que, coincidentemente, sou eu mesmo, mas ele é uma pessoa jurídica e eu sou uma pessoa física. Isso é muito importante, que você tenha isso em mente, você já começa a organizar aquilo bem melhor e não faz a confusão. Nós vamos, Guilherme, não fique angustiado, porque com as perguntas nós vamos avançar no tema. Realmente, 25 minutos é muito pouco para um tema tão complexo, mas a ideia é essa mesmo, é levantar o interesse dos candidatos e candidatas e suas equipes para poder estudar mais.
e as perguntas vão ser mandadas depois, tanto o ITV quanto o Cidadania levam as perguntas de volta com as respostas, enfim. Nós estamos aqui iniciando uma conversa sobre prestação de contas, então fique tranquilo que o seu trabalho foi brilhante, eu mesmo aprendi muito, embora tenha participado de muitas campanhas, e agora nós vamos passar a bola para o doutor Marcelo Nunes, advogado especializado no tema, que vai complementar essa noite espetacular de trabalhos que tem relação com a arrecadação de campanha, prestação de contas e nuances jurídicos para que você tenha uma campanha vencedora e confortável, e tranquila, e bem feita, bem organizada. Ontem eu falei e vou repetir, campanha desorganizada já é meio caminho para a derrota. A gente costuma ver os candidatos que vão vencer as eleições pela organização de suas campanhas. Não é por dinheiro, não. É pela organização. Aquelas campanhas que estão muito organizadas, geralmente são as campanhas que decolam. E aquelas bagunçadas são as campanhas que costumam se afundar à medida que a eleição vai acontecendo. Então, Marcelo, com a palavra, a bola está com você, garotinho. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui falando com vocês. Parabenizar o Guilherme aí, que explanou de uma maneira bem detalhada os principais pontos. Nosso objetivo aqui não é ensinar você a fazer prestação de contas, longe disso, mas dar dicas importantes, né? Falei com o Guilherme, você dá uma explanação sobre os principais temas, e aí eu complemento dando casos concretos que já aconteceram, erros que a gente tem que evitar de cometer uma campanha. Erros simples, né? Porque a prestação de contas é, para mim, algo fundamental do candidato e merece uma atenção especial. Por quê? O primeiro ato que você tem que fazer no processo eleitoral é contratar um contador, né? De preferência, alguém que tem experiência, né? Porque nós temos aí, infelizmente, muitos aventureiros que nunca fizeram prestação de contas, podem ser excelentes contadores na área empresarial, né? Em qualquer outra área, mas quem não tiver experiência na área eleitoral vai ter uma certa dificuldade. Né? Então, o primeiro ponto é essa questão de contratar um contador. E o Luciano falou muito bem isso, é a questão de ter alguém para organizar a documentação. Já tive o privilégio de advogar para o Luciano já há 20 anos. O Luciano é um exemplo de candidato. O Luciano nunca foi multado em nada. Ele nunca cometeu um erro. Por quê? Porque ele sempre planejou as campanhas dele. Toda a campanha dele, o adesivo que ia para a rua, não ia para a rua se eu não desse o ok. Aí a responsabilidade ficava nas minhas costas, né? Se eu autorizasse algo irregular, ele ia reclamar comigo. Mas nunca foi nada, né? E as pessoas, às vezes, não têm esse cuidado. Colocam uma campanha na rua sem perceber quais são os detalhes das regras, não consulta o advogado, né? Autoriza a fazer plotagem de veículos, outros tipos de propaganda, sem ter uma conexão direta com o advogado. Então, essa preparação para a campanha para a rua, ela é fundamental. O Luciano sempre teve esse cuidado, né? E graças a Deus, nesses 20 anos aí, nunca teve uma conta rejeitada, as contas de prefeito dele foram feitas, aprovadas, sem ressalva, né? E muito desse trabalho foi a parte de organização. Eu me lembro até, Luciano, que um dos membros lá da junta do cartório eleitoral até elogiou, porque eu nunca vi uma prestação de contas tão organizada. Então, foi tudo certinho, a documentação. Então, não teve nem questionamento, para você ter uma ideia. Então, assim, para o advogado foi tranquilo, né? Mas o principal papel numa prestação de contas é do contador. O advogado só vai entrar depois, quando há divergência. E aí que está o problema. Há muita divergência da área técnica do que a área jurídica, né? Que o tribunal pensa sobre determinados temas. A área técnica que faz a análise inicial da prestação de contas, ela geralmente é muito mais rígida. E aí que entra o trabalho do advogado. Então, eu vou detalhar alguns casos aqui, eu quero aproveitar a oportunidade de contar alguns erros que vocês não podem cometer. Né? Para começar, a gente vai... queria que alguém pedindo essa questão de resolução. A resolução da prestação de contas é 23.607, de 2019. Só a gente digitar no Google, lá no site do TSE, você vai baixar. Aconselho a quem for candidato dar uma lida, nós vamos entrar em detalhes aqui. Então, essa resolução já foi atualizada, já está disponível no site do TSE, 23.607 de 2019. Né? Então, quem quiser pesquisar, é só jogar no Google que vocês vão encontrar. Eu vou citar aqui
eu quero fazer a minha explanação de uma maneira um pouco diferente. Eu quero citar casos concretos que já aconteceram e pontos que os tribunais têm questionado, os erros mais comuns de um candidato. Se você evitar esses erros aqui, a sua prestação de contas, a tendência dela é que você praticamente não tem questionamento nenhum. Tem certas regras que elas não estão previstas na resolução, né? Nem na lei, né? na lei das eleições, em 9.504. E são entendimentos da área técnica e da jurisprudência. Isso, para mim, é a grande dificuldade. Essa aqui que é a grande dificuldade, né? Da prestação de contas. Né? Você saber o que pode, o que não pode, não só o que está na lei, mas também da jurisprudência do TSE. Questão, por exemplo, quando o Luciano falou muito bem, você tem que saber diferenciar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, quando se faz o registro da candidatura, você recebe um CNPJ. Aí vai abrir uma conta bancária, né? Geralmente, a pessoa abre essa conta bancária no mesmo banco que ela tem a prestação de contas. E aí, né, às vezes, a pessoa ela tem um recurso próprio e ela quer transferir esse recurso próprio da conta dela para a conta de campanha. Vamos supor, teve um caso concreto que aconteceu aqui nas últimas eleições, de um candidato aqui, que ele foi transferir 50 mil reais. Ele foi na boca do caixa, né, para pedir para fazer, porque pela internet tinha um limite, ele estava com pressa de transferir, foi na boca do caixa e pediu para transferir esse recurso no mesmo banco, na mesma agência. Só que quando você faz isso, por exemplo, aquilo sai da sua conta como um saque e entra lá como dinheiro, não entra como uma transferência bancária. Aí o que aconteceu? A área até está questionando, porque o valor acima de R$ 1.064 só pode ser depositado na conta através de uma transferência bancária. E aí estão pedindo para ele devolver esse valor todo, R$ 50 mil. E aí nós fizemos a defesa, estou mostrando, olha, foi o mesmo banco, a conta do mesmo local, pegamos as declarações do gerente e fizemos a defesa. O TSE, né, em 2018, tinha um entendimento flexível sobre esse tema. Você poderia até comprovar por outros meios que aquele dinheiro era seu. Então, o objetivo de você só pode depositar na sua conta R$ 1.064 é para que você comprove que aquele dinheiro saiu da sua conta mesmo. Por quê? Antigamente, as pessoas pegavam o CPF de terceiros, iam na boca do caixa e depositavam. Isso aconteceu até com um amigo meu. Alguém depositou em nome dele e nem sabia. Também que ele tinha laço financeiro, né, para fazer a operação. Então, o que acontece? Nessa situação, o TSE aceitava fazer essa comprovação por outros meios. O TSE mudou de entendimento, né, passou a exigir, né, ali no caso, passou a não aceitar, melhor dizendo, esses comprovantes, né, e agora o TSE voltou atrás e agora está permitindo. Então, quer dizer, é um cuidado, quer dizer, a pessoa quase tem que devolver R$ 50 mil, por quê? Por um erro bobo, né? Quer dizer, essa transferência só pode ser feita através de uma doação, de transferência bancária. Então, nunca vá na boca do caixa. Essa que é uma dica que eu gostaria de dar. Outra dica, você não pode aceitar recursos de partidos que não estejam coligados com o seu partido, tá? Preste muita atenção nisso. Acabamos de fazer uma defesa agora de um candidato que era até de um partido de esquerda, PCdoB, que recebeu na última eleição R$ 20 mil de um partido, PL, veio da Nacional. O candidato de boa-fé achou que podia, né? Nunca imaginar que o partido cometeria esse tipo de erro, né? Depois nós fomos verificar, o partido está sendo questionado no TSE, R$ 1 milhão que ele transferiu de uma forma irregular. E eles estão pedindo ao candidato, não. A área técnica apontou essa doação como irregular, pedindo para ele recolher esses valores, R$ 20 mil. Imagina um candidato que recebeu esses valores de boa-fé, gastou na campanha, e agora ter que devolver R$ 20 mil. Né? Imagina isso corrigido, dá mais de R$ 30 mil, né, desse período, do bolso. Né? Nós estamos fazendo a defesa, né, mostrando a boa-fé dele, espero que, dizendo que o partido já está sendo questionado, né, que não poderia haver uma dupla penalização, né? E vamos ver qual vai ser o posicionamento do tribunal. Então, são erros bobos que você acaba se comprometendo, acaba saindo endividado de uma campanha. Essa questão de pagamento de parente, isso é muito comum.
Eu não aconselho você fazer isso, mas é muito comum a pessoa recebe o dinheiro do fundo partidário, contrata o irmão para ser o panfleteiro, o pai para ser o motorista, o outro parente, né, para prestar qualquer tipo de serviço. As pessoas mais próximas a ele. Eu não vou entrar no mérito se a pessoa presta serviço ou não. Mas, mesmo assim, há questionamentos. Inclusive, já houve decisões de tribunais, como eles falaram, como foi falado aqui pelo Guilherme, que mandando a pessoa devolver esse dinheiro. O TSE tem um posicionamento um pouco diferente. O TSE entende que você pode, sim, contratar parente. Tá? Você pode contratar parente. Só que, ou empresas de parente, tá? Só que você vai ter que comprovar que aquele gasto é um gasto compatível com o mercado. Você vai ter que comprovar que o valor que você pagou é o valor que é pago no mercado. Por exemplo, se tem um parente, se você comprou algum objeto numa empresa, eles fazem, tá? Eles têm mecanismos, né? Quando você comprar, emitir, lançar no sistema, eles sabem se aquela pessoa, se tem naquela empresa ali algum parente até terceiro grau, e eles fazem esse cruzamento, eles vão detectar e vão te questionar. Aí você vai ter que comprovar que aqueles gastos realmente é compatível. Se o valor, por exemplo, que foi vendido ou prestado algum serviço para você por uma pessoa jurídica é compatível com o mercado. Então, você vai ter que ter esse cuidado. Pode fazer? Pode. Né? Mas saiba que você vai ser questionado, então você já vai ter uma dor de cabeça aí. O seu advogado vai ter que saber fundamentar uma defesa para esse tipo de situação. Isso é muito comum, né? As pessoas doaram, porque são pessoas próximas, né? De um modo geral. Essas doações de 72 horas, né? Você sabe que toda doação que entra na sua conta, você tem que fazer uma comunicação lá, colocar à disposição lá no sistema. O TSE estava relevando essa questão dos 72 horas, mas a tendência é que quem não respeitar informar lá no sistema que recebeu o recurso, de onde veio, quem doou em 72 horas, a tendência é de rejeitar as contas nas próximas eleições. Então, é uma dica muito importante. É um detalhezinho bom. Por isso que você tem que ter alguém te ajudando durante esse processo eleitoral, porque senão você não vai conseguir dar conta. Você vai estar envolvido na campanha, você tem que ter alguém lá vendo se entrou na conta, quem doou, mandar para o contador lançar. Então, assim, é um detalhezinho que você tem que tomar conta. Questão das mulheres, presta atenção. Vocês sabem que as mulheres têm uma cota específica. E aí está havendo muito questionamento, que às vezes uma mulher, por exemplo, é candidata a deputado federal, e ela faz parcerias com homens, né, que estão ajudando. E ela, às vezes, compra material e distribui material para esses homens. Então, muito cuidado com o tipo de ajuda que as mulheres dão aos homens. Porque se você ficar caracterizado que o dinheiro foi repassado para a mulher repassou para um homem, gastou de uma forma que ela não foi beneficiada, né, você pode ter que devolver esse dinheiro. Você que recebeu e ela também, que ela gastou de forma irregular. Então, presta atenção. Então, você pode fazer um santinho casado com o homem? Pode. Então, você junta na sua prestação de contas lá, né, esse santinho casado e mostra que realmente esse dinheiro foi usado para você, que beneficiou as duas candidaturas. Você vai ter que comprovar. Se você não comprovar que você, mulher, foi beneficiada com essa ajuda que você deu ao homem, você vai ter que devolver esse recurso, sim. Está havendo muito questionamento e a tendência é que haja cada vez mais. Por quê? Infelizmente, o brasileiro faz muito jeitinho. Né? Então, passa dinheiro para a mulher repassa para o homem, né? Ou não gasta com a campanha dela e ajuda os homens, e aí acaba desestimulando. Na última eleição, né, nós tivemos aí uma obrigação das mulheres receber, no mínimo, 30% dos valores do fundo partidário. Né? Então, isso foi muito fundamental para que impulsionasse as candidaturas das mulheres, e o tempo de televisão também. Se você pegar o número de mulheres eleitas em 2014 para 2018, você vai ver que nós tivemos um salto muito grande, em torno de uns 50%, de deputadas estaduais também. O que teve diferente de 2014 para 2018? Eu só vejo dois pontos. A obrigação de ter televisão, proporcional para as mulheres, e o recurso do fundo partidário. E estudos comprovam que as mulheres têm, sim, uma maior dependência para fazer a sua campanha com o fundo partidário. Isso foi imposição da Justiça Eleitoral, isso não veio da boa vontade do legislador, jamais faria, mas foi muito benéfico para as mulheres. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de gasto, porque
vocês têm que ter noção que isso é dinheiro público. Então, cada vez mais vai haver um rigor na prestação de contas. Antigamente era dinheiro privado que vinha, do candidato, de empresas, né? Então não teria tanto rigor. Agora, não. Né? Tem uma questão, você falou sobre a vaquinha. Né? A vaquinha, eu aconselho as pessoas a fazer vaquinha vinculada a um evento. Até estava conversando com o Guilherme, tem até um amigo dele aqui, que na última eleição, o que ele fez? Ele fez um evento em um bar, aqui, olha só que interessante. Ele fez um evento no bar, contratou o bar com uma banda e convidou os amigos. Olha, vou fazer um evento no dia tal, aqui no bar, aqui no bairro aqui em Vitória, e você é meu convidado, o convite é tantos reais, vamos por R$500. Né? E você aí mandava, a pessoa não ia, mas comprava o convite para ajudá-lo. Ele arrecadou mais de R$20 mil com esse evento, gastou-se R$2 mil ou 3 para alocar o espaço. Quem fosse o evento pagaria do bolso a consumação. Muitos compraram e não foram, só para ajudar. Né? E aí, o evento dele, com a vaquinha, ele rendeu, ele praticamente bancou a campanha dele só com esse evento que ele fez. Então, foi assim, uma forma inteligente de fazer um evento virtual, porque assim, você pedir só doações, as pessoas, não, digamos assim, não se empolgam muito. Né? O presidente Bolsonaro, Lula, essas grandes campanhas, elas realmente têm uma doação espontânea muito grande nas vaquinhas. Agora, as candidaturas de deputado estadual, federal e até de governador, proporcionalmente, elas têm um engajamento menor. As pessoas não se dispõem muito a ajudar. A não ser que você faça esse tipo de evento e convide seus amigos, acho que você vai conseguir arrecadar. Muito cuidado, eu vou dar uma dica aqui muito importante, porque é o seguinte, às vezes, você vai fazer um evento desse, ou um jantar de adesão, R$500, vamos botar R$500 aqui, às vezes 100, 200, 500, às vezes R$1.000 que a pessoa cobra, e aí chega, por exemplo, faz um evento no final de semana. Aí eu chego no evento lá e falo assim, olha, eu quero 3 convites. Aí eu, levo mais 2 pessoas, paguei lá R$1.500. Né? A pessoa vai pegar aqueles R$1.500, na segunda-feira ela vai na agência bancária e vai depositar aquilo como se eu vai identificar meu CPF e tal, vai lançar aquilo dali como eu tivesse comprado o convite para aquele evento. E aí que está o grande erro, porque eu só posso fazer doação até R$1.064. Então, aquele ingresso que eu comprei para o seu evento vai se tornar irregular. Você vai ter que devolver esse valor, né? Esses R$1.500 na totalidade. Né? Não é acima de R$1.064, não. Se você doar 1.000, tá ok. Doou 1.500, vai devolver os 1.500 todos. Eu acho até errado. Tinha que ser o que ultrapassar o 1.064. Mas, na prática, é isso que eles fazem. Então, você toma muito cuidado. Aí, como é que você vai fazer? Você só pode lançar doação na sua conta até R$1.064 por dia. Então, você vai, por exemplo, botar na segunda-feira um depósito. E na terça, você divide o depósito. Bota R$1.000 na segunda-feira, na terça, bota os 500. Por dia, você vai botar, no máximo, R$1.064. Se passar dentro do mesmo CPF, você vai ter que devolver esses valores. Então, assim, isso acontece muito. Eu estou batendo para vocês aqui as dicas que eu estou dando, são casos concretos que é sempre questionados, né? Eu advogo, né, mais de 20 anos nessa área, já tive a oportunidade de fazer mais de 2.000 prestações de contas, e a gente sabe aonde é que o tribunal realmente vem questionando nos últimos tempos. Então, o meu objetivo aqui é dar informações úteis para vocês, de forma que vocês não errem, né? Porque esses erros aí, é muito desagradável você, depois de um ano... Eu tenho prestação de contas de 2018 que até hoje não foram julgadas. Imagina agora a pessoa ter que devolver dinheiro, né, de uma campanha de 4 anos atrás, e vai devolver do bolso. Você está me entendendo? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Essa questão do Facebook também, muito cuidado. Teve muita gente que fez gasto no Facebook, você compra antecipado. O Guilherme já falou disso aqui. Aí a pessoa compra, ela chega no final, ela não consegue impulsionar, só pode impulsionar até no sábado. Aí sobra lá 2, 3, 4, 5 mil reais. Essa sobra que você não gastou, você vai ter que devolver esse dinheiro. Você vai ter que devolver do seu bolso. Tá? Você vai ter que tirar do seu bolso e devolver. Né? Porque você comprou um produto e não usou. Então, assim, muito cuidado. É melhor você ficar sem funcionamento no último dia do que sobrar, porque às vezes você compra até liberar, demora. Já me falou aí, tem que comprar por boleto, demora alguns dias, às vezes, até para liberar o crédito. Você tem que se organizar e comprando aos poucos, igual o Guilherme falou, usando, para que não chegar no final,
Teve gente que sobrou até mais, R$10.000, já teve caso lá de questionamento e teve que devolver. E outra coisa, em 2018 não tinha isso claro na resolução, não. As pessoas... Foi uma regra que eles inventaram. Esse que é o problema. Eles criam regras do nada, entendeu? Agora não, agora está claro na resolução, ninguém pode reclamar. E não tinha isso em lugar nenhum dizendo se sobrasse dinheiro no impulsionamento, você não poderia fazer, tá? E aí o pessoal chiou, né, reclamou bastante, mas não teve jeito. Quando eles querem, né, não tem jeito. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Ele falou assim, por exemplo, sobre limite de gastos de doação. Então, assim, a pessoa que não declarou imposto de renda, é uma informação importante, as pessoas sempre perguntam. Bota lá, até R$ 2.800, que é o limite, que é um pouquinho mais, né? Botar 28 mil o limite de isenção de imposto de renda, um pouquinho mais, mas vamos botar lá 28 mil. Então, você pode até, toda pessoa que não declarou imposto de renda, pode doar para a sua campanha até 2.800, mesmo que ela não tenha renda, tá? Ah, tá, mas eu quero doar, fazer doação de serviço, ou de carro, ou de imóvel, para você botar. Aí, o valor é diferente, até R$40.000, doação em valor estimável. O serviço tem que ser o seu serviço, tá? Se você, né, trabalha, né, como advogado e quiser doar o serviço, teoricamente você poderia doar dentro desse teto aí, tá? Impulsionamento, né? Eu falei dessa regra, né? Então, assim, temos que tomar muito cuidado com todas essas regras. Outra coisa, e-mail e WhatsApp. Quando você for fazer o registro da sua candidatura, muito cuidado com o e-mail e o WhatsApp que você coloca lá, que é para lá que vão as notificações. E a gente percebe que muitas pessoas não checam o e-mail dela e não checam o WhatsApp e perdem prazos de defesa, né? Às vezes a pessoa não presta contas e aí notifica, a pessoa perde o prazo, né? E aí depois fica com uma conta não prestada, né? Abre um parênteses aqui rapidinho. Quando o processo de prestação de contas, ele tem, né, pode ter três situações. As suas contas são aprovadas com ressalva, que é a grande maioria, porque sempre questiona um pontozinho, não faz muita diferença, ou rejeitadas. Rejeitou minha conta, eu estou inelegível? Não, sua conta não é inelegível, não. Se rejeitar suas contas, né, e for fatos graves, esse processo será aberto um novo processo onde vai se discutir se houve alguma gravidade para gerar a sua inegibilidade. É uma outra ação, não no processo de prestação de contas. Mas o mais grave do processo de prestação de contas é você não prestar contas. Por quê? Se você não prestar contas, você vai ter, primeiro, que devolver todo o recurso que você recebeu, eles têm como saber disso. Segundo, você vai ficar 4 anos sem poder ser candidato, tá? Você vai ficar sem certidão de quitação eleitoral para ser candidato. Aí é uma diferença, tá? Você vai ter certidão de quitação eleitoral para exercer os atos da vida civil, tirar passaporte, né? Precisar entrar na faculdade. Às vezes, o cartório pode querer criar obstáculo, mas se você fizer uma petição, vai ter que talvez contratar um advogado, né? A Justiça Eleitoral faz essa diferenciação, né? Você fica sem certidão de quitação eleitoral para ser candidato. Então, no mínimo 4 anos, ou até que você preste contas. Se você não prestar contas, fica em aberto lá. Então, isso é muito comum. Às vezes, a pessoa não presta contas, né? Então, assim, preste contas, mesmo que ela seja rejeitada. E aí, o problema, rejeitou, vai ser analisado lá se você fez gastos regular, dependendo, ou recebeu recurso regular, você vai ter que devolver esses recursos, entendeu? Então, assim, por isso que é importante você saber arrecadar, igual, né, o Guilherme aqui deixou bem claro, que você não pode fazer. Olha, doação de taxista, né, ela é muito comum, tá? Então, assim, eles questionam sempre, quem taxista, quem tem permissão de serviço público, eles têm o CPF todo mundo lá, eles cruzam os dados. Às vezes a pessoa vai no jantar de adesão seu, aquilo entra como doação, entendeu? Só que ela não pode doar, então o taxista não pode, né? Então, se quando for fazer jantar de adesão, esses eventos assim, você tem que procurar saber se a pessoa é taxista ou não. Se não sabe o CPF, vai dar como uma doação irregular, você vai ter que devolver esse dinheiro. Então, assim, são questões que você tem que tomar muito cuidado, né? Vocês falaram aqui ontem sobre gastos de pré-campanha, né? Gastos de pré-campanha. As pessoas têm uma certa dificuldade. O TSE, desde 2018, né, falou que você pode fazer gastos de pré-campanha. 2020, no mesmo sentido, já foi falado aqui, gastos moderados. Não tem regra assim, de o que seja um gasto moderado.
você vai levar em consideração a sua renda, se você tem laço financeiro para bancar, você tem que bancar isso aí. Seja transparente. Vamos supor, o que você pode fazer numa pré-campanha? Eu vou falar rapidinho aqui, não vou entrar em detalhes, mas é muito comum, por exemplo, fazer adesivo. Eu quero fazer um adesivo na pré-campanha. Posso? Pode. Você vai usar a mesma regra da campanha. O adesivo, como é que você faz a campanha? Pode fazer o perfurado no vidro traseiro todo. Na lateral, 50 por 40, em cada lateral você bota ali o adesivo, tá ok? A única coisa que você não pode fazer no adesivo, nesse adesivo, é pedir voto expressamente, né? Então, preste atenção. Eu tive um processo muito interessante na última eleição, que esse processo foi parar no TSE. O Ministério Público entrou dizendo assim, olha, ele fez adesivo de carro, não pode. Por que ele não pode? Ele alegou que era vedado fazer gasto na pré-campanha, ele alegou que ele usou logomarca, ele tinha uma logomarca, né? E ele alegou também que ele fez impulsionamento no Facebook, era adesivo e impulsionamento, eram duas ações. O juiz de primeiro grau deu a sentença condenando, né, duas multas de R$5.000, R$10.000. Recorremos para o TRE, uma multa foi afastada, recorremos para o TSE, a segunda multa foi afastada. Então, presta atenção, eu quero dar uma dica muito importante. Nesse processo, o TSE falou, olha, slogans de campanha pode fazer, desde que você não peça voto. Então, as pessoas têm sempre uma dúvida. Posso fazer slogan de campanha? Posso usar o meu slogan da última campanha? Pode. Só não pode pedir voto ali. Posso fazer impulsionamento na pré-campanha? Posso. Gasto moderado. Eu mostrei lá que era um gasto moderado, algo em torno de uns R$5.000 que ele gastou, né? E impulsionamento também, né? Os adesivos e o impulsionamento também, né? Aí é que tem um detalhezinho, né? Que tem dois tipos de gasto na pré-campanha. O gasto para te promover como pré-candidato, aquele que fala, ó, sou pré-candidato, você fala das suas candidatudes, impulsiona Facebook, no Instagram. Isso aí tem um limite. E tem algo que eles chamam de indiferente eleitoral, que é algo que não tem nada a ver com a eleição. Eu sou, por exemplo, um parlamentar, aprovei um projeto de lei, e aí eu quero fazer um outdoor. Posso fazer um outdoor? Nesse caso, eu posso, né? Eu não posso fazer um outdoor para fazer uma promoção pessoal com um link da campanha. Mas, por exemplo, eu quero fazer um outdoor na minha cidade aqui, dizendo um projeto de lei. Eu quero fazer um outdoor dizendo que, por exemplo, dando parabéns à minha cidade, né, felicitando. Pode fazer, né? E esse gasto aí não é considerado como gasto de pré-campanha, então, teoricamente, está fora do limite. Mas também não faça muitos gastos para não caracterizar abuso de poder econômico também, tá? Então, muito cuidado com essa questão. Então, tem que diferenciar que alguns gastos você tem uma flexibilização maior. Até as pessoas falaram aí, outdoor do Bolsonaro, então, depende do outdoor, né? Se você lançar um outdoor homenageando alguém, né, teoricamente, ou um projeto de lei parabenizando, tal, não haveria problema nenhum, não. Não pode falar assim, olha, sou pré-candidato e querer dizer ali quais são a sua plataforma. No outdoor, você não pode fazer isso. Você pode até impulsionar, isso aí tranquilo, porque a Marisa falou ontem sobre os limites da pré-campanha, e isso aí é um ponto que você tem que explorar bastante. Por quê, gente? Eu queria fazer só um link rapidinho. Em 2015, nós restringimos a campanha a 45 dias, né? Na prática, 30 dias até você abrir conta lá. Então, flexibilizou a pré-campanha. Antigamente, você não podia fazer pré-campanha, qualquer promoção pessoal que você fizesse era multado, né? Era multado. Agora não, você pode fazer sim. Você pode dizer que é candidato, pode falar da sua plataforma, pode fazer adesivo com o seu nome, tá? Adesivo. Para adesivo, você me recomendou, faça seu nome e o ano da eleição. Todo mundo vai saber que você é pré-candidato. Só pré-candidato que bota adesivo em carro com o nome e o ano da eleição. Então, assim, é uma mensagem que você já está passando de uma forma direta. Posso até botar meu slogan no adesivo, né? Em defesa da família ou algo parecido, não tem problema nenhum, não. Tá? Então, assim, eu recomendo sempre nessa pré-campanha fazer um adesivozinho, tem poucos adesivos, né? Só que, presta atenção, além do adesivo, ninguém faz isso, tá? Poucas pessoas fazem isso. Quando você for fazer um adesivo de pré-campanha, coloque o CNPJ da empresa que fez. A mesma regra da campanha. Coloque a tiragem. Coloque o seu CPF que você está pagando com o seu recurso próprio, né? Então, isso aí é fundamental, porque eu tive um processo aqui que eles questionaram que a pessoa não colocou esses dados e o juiz mandou a pessoa recolher os adesivos.
Isso não está na lei, tá, gente? Isso é um entendimento da jurisprudência. Esse que é o grande problema. A jurisprudência traz muitas regras que não estão claras na lei. Então, vai fazer adesivo, faz o mesmo critério. Tiragem, CNPJ da gráfica. Seu CPF, você, lógico, vai omitir ali no adesivo alguns números, né? Mesma coisa fazer jornalzinho, para fazer panfletos. Vou terminando aqui a minha explanação. Eu citei esses casos aqui para dizer para você a responsabilidade que você tem com o gasto de campanha. Se você gastar errado, arrecadar errado, vai devolver. Vou devolver a palavra ao Luciano, né, e ao condutor dos trabalhos, para ver se tem alguma pergunta a ser esclarecida. Então, me coloco à disposição e agradecer a oportunidade e a recomendação que eu faço: contrate um bom contador, né, um bom advogado e mantenha alguém que organize a sua prestação de contas, né, para que você, tenho certeza, durante o processo eleitoral, você não vai ter tempo para isso. São essas considerações e essas dicas que eu queria dar para vocês, tá ok? Muito obrigado, estou à disposição. Marcelo, excelente exposição. E eu queria só alertar um pequeno detalhe: o contador tem que ser especializado em campanhas e o advogado tem que ser especializado em justiça eleitoral. Cuidado com isso, porque, às vezes, o contador é muito bom em atividades empresariais, em comércio, por exemplo, entende tudo de arrecadação de imposto de loja, alvará, etc., mas não tem experiência nenhuma com campanha eleitoral e vai ajudar o candidato porque é amigo e tal, e a coisa se complica. É realmente muito complexo. Gente, antes de passar para as perguntas, eu queria só fazer uma pequena contribuição com vocês. Como prefeito, a gente recebia muitas crianças de escolas em nosso gabinete. Era uma atividade que a gente fazia, os prefeitos fazem isso em muitos locais. E uma vez um aluno me perguntou: prefeito, o que o prefeito mais faz? E eu não tive dúvida na resposta. O prefeito, aí vamos dizer assim, o político, prefeito, deputado, vereador, senador, governador, presidente da República, o que ele mais faz? Ele resiste à pressão. É o que ele mais faz. Ele resiste à pressão. Pressão legítima e pressão não legítima. Pressão correta, justa e pressão injusta. E, às vezes, uma pressão que vai no sentido oposto de dois grupos que os dois têm razão. Olha que coisa interessante. Grupo A tem razão, grupo B tem razão. E a pressão é em direção oposta. Então, você, querido candidato e candidata, que serão deputados, serão senadores, serão, nas próximas eleições, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, governadores e até presidente, aprendam a resistir pressão. Não cedam à pressão. O que acontece na correria, o que acontece para agradar alguém, o que acontece feito de forma atabalhoada, com contas de campanha, vai ser um problema para você resolver lá na frente. Pergunte primeiro. As pessoas costumam... É muito engraçado. As pessoas costumam fazer e depois se lembram de perguntar. O cara vai lá, faz um depósito no banco de dinheiro vivo dele. Aí liga para o Guilherme. Guilherme, eu acabei de fazer um depósito em dinheiro vivo da pessoa física e paguei um material de campanha. Eu posso fazer isso? Ué, já fez. Então, assim, não há urgência em pagar a ponto da urgência ter que ser feita em horas, em minutos. Você pode fazer uma programação, eu usava isso, para fazer os pagamentos só num dia da semana. Só num dia da semana. Todos os pagamentos eu fazia só num dia da semana. Organizava todo mundo, toda segunda-feira ou toda quarta-feira, porque isso dá tempo de eu consultar o contador, dá tempo de eu consultar o advogado, dá tempo de eu trazer os recibos, os documentos necessários para fazer a operação com segurança. Então, eu lembrei isso daqui. Só para terminar, na minha época de juventude, já vai muito tempo, vocês não vão lembrar disso, a gente lia revista em quadrinho. Isso acabou, não tem mais, só para colecionadores. E existia um personagem muito engraçado chamado Urtigão, na revista Disney. Lembrem do Urtigão. O Urtigão morava numa montanha sozinho e ele era um cara muito antissocial. Ele primeiro atirava, depois ele perguntava quem é. Então, era típico do Urtigão. Ele atirava na pessoa que entrava lá perto da fazenda dele, depois ele perguntava quem é. Lembrem-se disso. Não deem uma de Urtigão. Façam
uma coisa, paga alguma coisa, depois vai perguntar ao Guilherme, ao contador de vocês, ou ao doutor Marcelo, o advogado de vocês, se podia fazer. Porque se não puder fazer, já foi feito. Então tem que perguntar antes, colocar um dia da semana para fazer os pagamentos. Só aquele dia, uma pessoa. Outra coisa, quem arrecada não paga. Isso é uma regra também de ouro. Quem arrecada não paga. Dividam as tarefas, porque você consegue fazer isso ficar muito mais seguro para você, ok? Eu estou dando a contribuição aqui como quem já sofreu pressões em campanha. Não, aqui está o adesivo, aqui é só pagar, depois você vê. Não, espera aí, não é só pagar, depois eu vejo. Eu primeiro vou saber como é que eu pago. Contador, como é que eu pago esse adesivo? Chegou aqui. Ah, é boleto, não sei o que. Olha, é boleto. Não, mas você tem que me entregar. Não tenho. Não tenho, calma. Vamos fazer o pagamento certinho, vou te pagar, fique tranquilo, mas eu quero fazer isso corretamente para a minha segurança e para a sua segurança. Ok? Vamos passar agora para o João Rodrigues, para que ele possa levar as nossas perguntas aí a bom termo. Acredito que nós temos aí um limite até as 20h30, mas a gente pode passar um pouquinho, uns 10, 15 minutos, porque é um assunto muito complexo, se for necessário, se todos concordarem, mas eu passo logo ao João para que ele possa já começar a encaminhar as perguntas. Tem uma que eu já li aqui, eu quero contribuir. Eu li aqui no chat, vou ajudar a pessoa que mandou aqui no chat. Se eu não me engano, um pré-candidato do Paraná. Taxista não pode fazer doação. E motorista de Uber em 99? Acho que pode, né? Porque não é concessão pública, né, Marcelo? Não é permissionário, pode fazer sim. Luciano, me permita aqui, eu só esqueci um ponto rapidinho aqui. Presta atenção, há muitos questionamentos, rapidinho, tá, gente? Sobre doação de pessoas inscritas em programas sociais. Quem é Bolsa Família não pode doar, tá? Nem serviço. A pessoa está recebendo aí os auxílios, né? Não pode estar trabalhando de graça para ninguém, não. Tá? Então, muito cuidado com isso aí, você pegar a doação de pessoas que estão inscritas no Bolsa Família. Né? E às vezes eu já deparei de pessoas chiques, inscritas, né, em Bolsa Família, morando em bairros nobres, né? É uma vergonha, mas eu já me deparei com isso. Mas não pode ninguém. Está inscrito em Bolsa Família, quando alguém for doar recurso para vocês, pergunte isso a ela. Até doação do trabalho dela, entendeu? Vou panfletar de graça para você, vou doar meu trabalho. Se você está inscrito em algum programa social, não faça isso que eles vão questionar. Pode continuar, Luciano. Vamos lá, João. A bola está com você aí para você fazer a organização das perguntas. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Guilherme, Luciano. Só dar o crédito aqui para o João Garcia, pré-candidato pelo Cidadania, lá no Paraná, dessa pergunta aí do Uber e do 99, já esclarecido que pode, porque não é concessão pública. Eu vou começar aqui por um vídeo e vou pedir para o Marcelo responder o vídeo. Eu vou intercalando o vídeo, uma pergunta do chat, intercalando também chamando. A gente começa com o Marcelo, esse primeiro vídeo, é o vídeo da Maria Cristina, ela que está lá em Aracaju, Sergipe, ela é pré-candidata a deputada. Boa noite, cumprimento a todos os colegas e professores do curso de formação política. Sou Cristinicia de Aracaju, Sergipe, pré-candidata a deputada estadual. Minha pergunta é, caso o candidato não consiga prestar contas a tempo, qual a punição ou as punições? Marcelo. Eu falei já que o pior erro que pode acontecer é você não prestar contas. Você pode errar em tudo na campanha, mas não prestar contas, você vai ter os pontos julgados como não prestadas, você vai ter que devolver todo o recurso que foi doado para você, né? E você vai ficar sem certidão sem poder ser candidato durante, no mínimo, 4 anos, tá? Fica sem, não fica inelegível, fica sem uma condição de elegibilidade, que é a certidão de quitação eleitoral para fins de registro de candidatura. Vai poder tirar passaporte, né? Se inscrever nas atos da vida civil, você pode. Pode te dar um trabalhinho, porque às vezes o site não emite, eu tenho que pedir o cartório para emitir. Mas esse é o principal erro, jamais deixe de prestar contas.
Obrigado, Marcelo. Vamos tentar manter esse dinamismo, que a gente tem mais de 40 perguntas aqui. Não vamos conseguir responder todas, mas eu estou tentando selecionar aqui para a gente responder temas distintos e dar prioridade também ao pessoal que mandou o vídeo pelo WhatsApp lá do curso. Guilherme, o João Garcia, que o Luciano chamou a primeira pergunta dele, ele tinha feito uma pergunta anterior lá no chat também, o João Garcia, que é lá do Paraná, candidato a deputado estadual. Ele quer saber se pode fazer vaquinha virtual através do Pix. Primeiro, quero agradecer a pergunta, que ela é muito boa, e a única maneira de a gente receber doação por Pix nessa eleição com segurança jurídica até o momento é apenas por sistemas de vaquinha, por empresas que operam vaquinha. E aqui o Marcelo trouxe muito bem, né? Trouxe até um exemplo bem legal e um exemplo que também conheço, e é de um amigo em comum, né? A vaquinha que ele comentou. Mas, de fato, gente, como sugestão, eu utilizaria a vaquinha para receber toda e qualquer doação de pessoa física, tanto agora quanto durante a campanha. Porque o que a gente tem de segurança na vaquinha eleitoral? Primeiro, limite diário, que o Marcelo bem trouxe antes dos 1.064 com 0,9 por dia por CPF, a vaquinha faz esse controle. A vaquinha também obriga que o doador faça algumas declarações, que ele declare que não é permissionário de serviço público, que o recurso é lícito, que ele conhece o limite dele, ou seja, a pessoa está declarando para a campanha que essas coisas são verdade, ou ela não deve doar, caso não seja, caso não se enquadre. Então, isso ajuda muito na defesa do candidato ou da candidata depois, né? E, por fim, isso evita, gente, ou pelo menos ajuda muito a evitar o descumprimento de um prazo que às vezes é um pouquinho chatinho nas campanhas, que é o prazo de 72 horas. Sempre que cair dinheiro na conta de vocês vão ter até 72 horas para transmitir isso para a Justiça Eleitoral. Tem TRS que orientam pela desaprovação das contas se não cumprir, tem TRS que orientam de forma diferente, então isso é uma confusão. Mas com a vaquinha, quando você vai recebendo os dinheiros, quando é que passa a contar esse prazo? Quando você pega o dinheiro da vaquinha e joga na conta da campanha. Então, tudo fica previsível, fica programável, né? Fica mais fácil, inclusive, da contabilidade de campanha cumprir isso. Então, dá para receber por Pix, é a única maneira de receber por Pix. E aqui, um ponto bem legal. Eu sou sócio de uma vaquinha eleitoral, até quem quiser mais informações a gente pode ajudar. A gente está acompanhando a base de arrecadação desde o dia 15, que é o prazo onde passou a ser permitida a arrecadação por esse meio. 86% das doações recebidas até agora foram por Pix. Então, gente, não deixem de fazer, porque o Pix é um facilitador de doação, e doação é um ato de impulso em te ajudar. E tudo que você precisa é, quando a pessoa tiver a vontade, ela tem que conseguir fazer. Então, isso é importante. E para aproveitar, João, antes de devolver, o Luciano tocou num ponto importante. Antes, eu quero trazer um dado que eu também esqueci na minha fala. O maior desafio que as campanhas eleitorais vão ter esse ano, quando o assunto é prestação de contas, é conseguirem ter à sua disposição um contador e um advogado com experiência nesse nicho. Nós fizemos um levantamento no ano passado e hoje no Brasil, menos de 5% de cada 100 contadores, menos de 5 já teve algum contato com contabilidade eleitoral. Então é importante checar isso, gente, porque os contadores, eles não são ensinados na faculdade a fazer contabilidade eleitoral. Então é relevante, é importante. Muitas vezes esse ponto é tratado, não, pega o amigo lá, não botem o amigo de vocês nessa fria, gente. Uma campanha eleitoral é um cliente completamente diferente de tudo o que o contador tem para fazer num escritório empresarial. Então, prestem atenção nisso. É um dado bem alarmante até. A gente tem feito vários esforços para permitir que mais contadores entrem na profissão, porque realmente esse vai ser, esse ano, um dos maiores desafios. João, teu microfone está silenciado. Isso. Agora voltou aqui.
problemas técnicos aqui. Então, já fomos a Sergipe, Paraná. Eu estou tentando passear aqui pelos diversos estados, né? O curso tem alunos de todos os estados do país, do Distrito Federal. Então, vamos ao Mato Grosso do Sul agora. A gente tem uma pergunta gravada em vídeo do Christian, e eu vou pedir para você, Guilherme, continuar com a gente, que essa pergunta eu acho que é melhor você responder para ele. Christian. Olá, gostaria de perguntar aos palestrantes da noite, Guilherme Studo e os demais, como será a repartição dos recursos do Fundo Especial de Campanha mediante as cotas raciais. Eu aqui do diretório, para poder fazer a repartição desse recurso, terei que abrir 4 contas para pretos e pretas, brancos e brancas. Christian Camilo, PSDB, Mato Grosso do Sul. Pergunta bem técnica, né, Guilherme? Primeiro, quero deixar um grande abraço a esse cara que é de um coração gigante, Christian. Prazer estar na tua companhia. Quanto à questão das contas, não existe obrigatoriedade para você separar as contas do FEFEC em naturezas distintas, tá? O que o partido é obrigado ter uma conta de recursos de pessoa física, que é aquela conta ordinária, anual, e uma conta de doações de campanha. Ter uma conta de fundo partidário ordinária e uma conta de fundo partidário mulher e uma conta de fundo especial. Tem alguma coisa que impeça o partido a separar as contas de fundo especial? Não, não tem nada que impeça. Alguns partidos gostam de fazer isso. No meu ponto de vista, se o controle do partido for eficiente, não precisaria. E um detalhe relevante, Christian, a responsabilidade do cumprimento das cotas no FEFEC, leia-se bem, no fundo especial, não estou falando aqui de fundo partidário, a responsabilidade de cumprimento das cotas do FEFEC é da Nacional. Então, a Nacional é quem vai fazer essa orientação. Ou se ela vai mandar o recurso das cotas direto para os beneficiários de cotas, ou se vai mandar para as estaduais distribuir. Isso é uma coisa que cada partido nacionalmente vai deliberar. Mas um detalhe é fundamental. Nessa última alteração da resolução de prestação de contas, estabeleceu um prazo máximo para que os beneficiados das cotas recebam esse dinheiro, que é o prazo da prestação de contas parcial. Então, isso vai exigir dos partidos um dinamismo e uma preparação muito grande, porque o dinheiro, o cumprimento dessas cotas tem que acontecer antes da PC parcial. E isso não é um desafio tão pequeno, porque, vamos lá, pelo menos 1/3 desses recursos são carimbados para as cotas legais. Então, fica respondida a questão das contas, tá? Não precisa, mas nada impede. E cuidado com o prazo para alocação, tá? Obrigado, Guilherme. Obrigado, Christian. Eu vou chamar o Marcelo aqui para o nosso bate-papo agora. Tem 2 vídeos seguidos, Marcelo, e os 2 são contigo, tá? O primeiro vídeo, ele vem lá de Aracaju. É da Cláudia Freitas, nossa aluna, já é o 3º curso que ela participa para a gente. Aqui ela traz um elogio ao Luciano Rezende e faz uma pergunta muito interessante também. Por favor, o vídeo da Cláudia. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de parabenizar e agradecer ao senhor Luciano Rezende pelos cursos que ele vem organizando e que vem fortalecendo e trazendo muita informação, bagagem para quem tanto deseja entrar na política, como quem deseja apenas aprender mais sobre política. Minha pergunta é, quanto tempo depois um candidato ou uma candidata pode responder por crimes eleitorais? Obrigada e uma boa noite. Marcelo. Depende do crime, né? Depende do crime. Agora, é uma pergunta muito abrangente, né? Ela não especificou qual crime. Cada crime tem um prazo específico, então tem que analisar caso a caso. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade rapidinho aqui para dizer 2 coisas. Nós somos aqui do Espírito Santo. No dia 13 de junho, já fica o convite aí, todos estão participando, nós vamos fazer um evento aqui na Assembleia, e a gente vai falar sobre contabilidade, a parte de mídias sociais e a parte jurídica da campanha. Tá? Então, 13 de junho, segunda-feira, às 19 horas, na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Espírito Santo. Tá?
Só para finalizar aqui essa participação, eu vou, no final, né, em homenagem a quem ficou aqui na sexta-feira até as 20 horas e 30 minutos, eu vou disponibilizar o meu WhatsApp. Quem que ficar com dúvida que não for respondida, por gentileza, mande o áudio, né? Que aí, ou escrito mesmo, que eu vou respondendo aos poucos as dúvidas de vocês, tá? No final, vamos prender o pessoal até o final, no final eu libero aqui o WhatsApp para eles aqui, porque eu vi aqui que alguém perguntou se tem o WhatsApp do curso. Eu nem sei se tem, mas eu posso disponibilizar o meu, se ficar alguma pergunta sem responder, vocês mandem depois para o WhatsApp. Pode continuar. E aí, essa pergunta aí, se a pessoa quiser detalhar qual o tipo de crime, entendeu? Ela pode depois detalhar para mim, que eu explico melhor para ela. Pode falar. Cláudia Freitas, vou passar o WhatsApp, então, do professor Marcelo aí no final, a gente vai passar. Vou deixar também o WhatsApp, tem sim o WhatsApp do curso, que é o WhatsApp que eles recebem as comunicações diárias, esse é o WhatsApp institucional. Agradecer o Danilo, inclusive, que é quem cuida lá com a gente lá, passa o dia inteiro conversando com os nossos alunos e recolhendo esses vídeos também. Vou deixar um abraço aqui para o Danilo. E vou chamar mais uma participação agora, mais um vídeo, que é o nosso quarto vídeo da noite aqui, que é o vídeo da doutora Cristiane Zil. Ela que é médica. Marcela, essa é contigo também. Ela é médica, mora em Pernambuco, mas o domicílio eleitoral é no Rio Grande do Sul. E ela é daquela situação, se pode ou se não pode. O vídeo dela está bem interessante, por favor. Olá, meu nome é Cristiane e eu moro aqui em Recife, tá? Eu sou médica e eu trabalho aqui, fazem 3 meses. O meu domicílio eleitoral fica no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. Eu sou afiliada ao PSDB e eu tô tendo essa dúvida, se eu realmente posso pensar em me candidatar, tô pensando em me candidatar a deputada federal, e se isso é possível dentro da legislação brasileira, ou eu quero saber se eu posso continuar morando aqui em Recife, trabalhando aqui, né, como médica, ou se eu vou ter que voltar para o Rio Grande do Sul. Isso também não é problema, tá? Para poder oficializar essa possível candidatura a deputada federal, tá? Eu agradeço as excelentes aulas que nós estamos tendo desde segunda-feira. Eu estou aprendendo muita coisa, né? Eu não sou da área. Eu me filiei esse ano no PSDB e estou acompanhando a política de 2 anos para cá só, porque como médica, pela primeira vez, as decisões dos governantes, elas impactaram muito na nossa atuação como médicos. Obrigado, doutora Cristiane. E aí, Marcelo, pode ou não pode? Ela pode, a regra é simples, na verdade. No passado, exigia-se a filiação partidária e o domicílio eleitoral de 1 ano. Hoje mudou, são 6 meses. Então, se é o domicílio, ela não pode mais mudar o domicílio eleitoral dela. Então, ela pode ser candidata no domicílio eleitoral dela, onde ela vota, no estado que ela vota, ela pode ser candidata, mesmo morando em outro lugar. Porque esse conceito de domicílio eleitoral é diferente de domicílio civil, entendeu? Ali aonde ela vai ser candidata, onde está o título de eleitor dela. É no Rio Grande do Sul, mesmo que ela mora em outro Nordeste, ela pode ir para o Rio Grande do Sul e ser candidata. Ou até ser candidata trabalhando em outro lugar e fazendo uma propaganda, né, no funcionamento da televisão, morando em outro lugar. Porque ela tem um domicílio eleitoral, ela tem um vínculo, né? E esse vínculo pode ser de vários tipos, com imóvel, né? Qualquer tipo de vínculo familiar, econômico, com a cidade, com o Estado, ele vale. E vale, o domicílio dela está definido, então vale, mesmo que ela não esteja residindo lá. Ela pode ter um domicílio em um local e residir em outro local, não tem problema nenhum, não. Obrigado, Marcelo. Eu vou voltar com o Guilherme aqui. Guilherme, a gente tem uma dúvida aqui agora do nosso colega Rogério Diniz, ele que também é pré-candidato a deputado estadual, só que por Minas Gerais. E ele pergunta, se um parente ou amigo decidir que quer fazer panfletos, banners, vídeos, sem te pedir dinheiro, e simplesmente chegar e te entregar esse material, o Guilherme, pode? Aqui,
Antes de responder a pergunta, já que tocamos em Minas, quero deixar um grande abraço para a Juscelia, que vi agora aqui na tela, parceira, amiga, fica o meu abraço. E para a Luciana Loureiro também, que falamos hoje durante o dia, também fique com o meu abraço. Quanto à questão dos materiais, aqui a gente tem que tomar um cuidado. Eu vou explicar o conceito de doação estimável, que esse é um ponto bem legal. O que é uma doação estimável em dinheiro? Alguém dá algo ou empresta algo para a campanha sem cobrar. Então, eu poderia, né, ou vou usar o exemplo da pergunta, o familiar poderia doar o serviço de produzir os vídeos, de cuidar da rede social, de fazer as artes lá para os banners? Pode, desde que seja ele mesmo que execute esse trabalho. Pode esta pessoa pagar o Marcelo para fazer isso e considerar isso uma doação estimável? Não pode. Então, o primeiro pré-requisito de uma doação estimável é que o serviço seja feito pelo próprio doador. E isso precisa ser devidamente comprovado. Antigamente se faziam algumas confusões, do tipo, o cara só pode fazer um jingle se for músico, tem que ter a carteirinha do músico. Não, essa é uma comprovação óbvia, né? Mas desde que se ateste materialmente que foi a pessoa que fez aquela música, está tudo certo. Agora, outro ponto também das doações estimáveis é que eu posso emprestar coisas para a campanha. Poderia eu, que tenho uma casa, emprestar para o candidato que eu quero ajudar essa casa para ele fazer um comitê? Pode. Agora, eu, Guilherme, posso emprestar um imóvel que é do meu pai para o candidato fazer o comitê dele, por exemplo? Isso não pode. Então, resumindo, eu só posso doar de maneira estimável aquilo que é fruto do meu trabalho direto ou de algum patrimônio que é meu. Qual que é a minha preocupação na pergunta que foi feita? Ele pode doar o serviço de fazer os materiais? O serviço ele pode, mas ele pode doar o material? Pode comprar lá um material e dar para a campanha? Não pode. Eu, dono de um posto de combustível, posso doar gasolina para uma candidata? Não posso, porque a gasolina é do posto, eu sou dono do posto. Agora, né, se eu fosse fazer, por exemplo, o serviço se eu fosse dono de uma gráfica e fosse doar o serviço de fazer o design das peças, poderia doar o serviço e a pessoa ir lá e só mandar imprimir. Então, isso que é a doação estimável. E um último ponto sobre doação estimável também, né, é que ela tem um limite presumido, que ajuda muito, que é R$40 mil. Então, até R$40 mil eu posso doar o meu trabalho. Aonde que a gente deve ver doações estimáveis expressivas nas campanhas esse ano? Artistas doando o serviço de irem cantar ou tocar num show de arrecadação. Não confundam com showmício, porque vocês viram ontem que esses shows têm uma série de limitações de propaganda. Mas pode fazer show para arrecadar dinheiro? Pode. Pode vender ingresso do show para arrecadar fundos para a campanha. O artista pode doar o cachê, pode ir lá fazer o show de graça? Pode. Até R$40 mil, este é um limite presumido. Se essa doação estimável passar de R$40 mil, aí ele precisa verificar o limite dos 10% da renda. Tá? Então, tem esses cuidados sobre a doação estimável. Obrigado, Guilherme. Eu vou voltar com o Marcelo. Antes de voltar com o Marcelo aqui, eu vou dar só uma passadinha pelo chat aqui para agradecer o Rones Vieira Lobato, ele que faz parte de equipe a deputado estadual lá no Amazonas, que a gente não citou aqui o norte ainda. Ele faz um comentário lá que o certo é tratar o TSE como a Receita Federal, ou seja, prestar contas de tudo que entrar tem que sair. Então, boa reflexão aí do Rony. Saudar também o nosso outro pré-candidato também de Manaus,
que é o professor Cristóvão. Ele faz uma sugestão aqui para a coordenação do curso de colocar as principais perguntas e resoluções no material específico. Com certeza a gente vai fazer isso posteriormente no curso. É uma ideia já da coordenação do curso. Posso antecipar aqui que os diretores do ITV e da FAP já estão pensando em não abandonar, digamos assim, vocês e mandar conteúdo, sim, para vocês. E saudar também a Virgínia Rodrigues, que é aqui do Distrito Federal, trabalha na equipe de candidato a deputado federal aqui. E vou fazer a pergunta da Manu Alves. A Manu Alves, ela é de Fortaleza, no Ceará, do PSDB, e ela quer saber se o transporte, Marcelo, se a pessoa não tem transporte, ela pode alugar um veículo ou contratar um veículo. Quais seriam as formas de prestar as contas nos dois casos aí? E aí, lembrando que, obviamente, aí você tem a prestação do serviço e a questão do profissional que vai estar alugando. Por isso que eu acho que é uma pergunta mais completa, que ela envolve contabilidade e jurídico. Por favor, a pergunta da nossa candidata Manu Alves. Boa noite, Manu. Na verdade, pode sim fazer, é aconselhável que se faça tudo em conjunto, até o veículo, até com o motorista, né, se for possível, e fazer o pagamento e fazer a contabilização. Só uma dicasinha importante sobre aquela questão, complementando o que o Guilherme falou. Um candidato, você, por exemplo, pode fazer gastos até R$ 1.064 para o seu candidato favorito aí, né, que você queira ajudar, desde que você faça esse gasto sozinho, não comunique a ele, não passe essa informação para ele. Então, por exemplo, eu moro no interior, quero fazer aqui, eu vou gastar R$ 1.064 na campanha para ajudar alguém que eu queira ajudar. Eu posso fazer isso, é uma brecha da legislação, eu posso até gastar R$ 1.064, isso não entra na prestação de contas, e então qualquer tipo de gasto que você queira fazer para ajudar seu candidato, que ele não saiba, você faz direto por sua conta e faz o trabalho lá separado dele. Então, aí você pode fazer, é uma dica importante também. Né? Só complementando o que o Guilherme falou aqui, que ele explicou muito bem dessas doações em valores estimados. O Guilherme já falou sobre essa questão do transporte, que o ideal é que você faça a locação de um veículo, né? Pode contratar um motorista separado também, o veículo com o motorista e tal. O Guilherme já explicou. Você quer complementar, Guilherme? Esse ponto aqui é interessante. Eu gostaria até para dar uma mãozinha, Marcelo, que de fato, né, para a gente só não deixar, esse ponto sempre me preocupa, e para a gente não deixar a confusão se criar. Complementando também a questão dos 1.064, brilhante. Só lembrando, gente, quando vocês forem apoiar algum candidato, este tipo de gasto tem que ser feito lá no CPF. Eu, apoiador, quero ir lá fazer uns adesivos do meu candidato, eu faço, não falo para o candidato, mas boto no meu CPF. Não passa, tem que passar longe da campanha. Tá? Como o Marcelo bem colocou, só lembrando essa questão do CPF, que às vezes aparecem umas notas esparramadas no CNPJ do candidato e ninguém sabe de onde veio, é porque alguém foi lá em Caximbinhas fazer uma coisa na gráfica lá e botou no CNPJ do candidato. Quanto à questão dos veículos, a gente tem que ter bem claros, tem que ter bem dividido na campanha o seguinte: é despesa que vai envolver a pessoa do candidato, tem que levar, carro que vai levar ele para cá e para lá, é hospedagem dele, alimentação dele. Gente, à parte. Quer pagar com dinheiro da campanha o transporte, né, o veículo que vai levar, contrate o serviço de transporte. Não vai alugar carro para levar o candidato em lugar nenhum. E olha como é complexo. Se vocês alugarem um carro para a campanha para levar os panfleteiros trabalhar, pode. Qualquer outra pessoa da campanha que precise ser locomovida na campanha, pode. Pode alugar o carro, pode pagar gasolina, pode pagar o motorista, tá tudo certo. Agora, se o candidato sentar o bumbum no banco de trás, esse carro, naquele exato momento, ele deixa de ser gasto eleitoral. Então, a logística do candidato versus a logística da equipe de campanha tem que ser tratadas em separado. É uma solução para transportar o candidato ou a candidata, é outra solução para transportar as demais pessoas das equipes de campanha. Tá? Isso vale para carro, isso vale para barco lá no norte, isso vale para avião, isso vale para helicóptero, isso vale para tudo. Então, a logística do candidato tem que ser tratada com muita atenção para caracterizar como gasto eleitoral.
A logística do restante da equipe já é um pouco mais simples, aí como o Marcelo comentou, né? Então daí já é um pouco mais tranquilo. Só complementando, na prática, por exemplo, você chegou lá, fez a locação do veículo, vai te botar na nota fiscal. Veículo é destinado ao transporte para a equipe de apoio. Ninguém vai ficar filmando para ver se você entra no carro ou não. Na prática, né, nada impeça que você pegue uma carona ali se precisar de uma forma esporádica, né? Mas, realmente, esses detalhezinhos, né, a lei não é muito clara e foi importante o Guilherme trazer esses conhecimentos. Já estou dando a dicasinha errada aqui, né? É que o Marcelo tem que entender que eu, com os meus óculos, minha camisinha xadrez aqui, eu sou quadradinho, bicho. Sem emoção. O brasileiro sempre pode dar um jeitinho, né? Mas, assim, quando for locar, deixar bem claro, porque, às vezes, quando chegar lá a nota fiscal, não vai saber para que foi esse veículo, como é que você vai provar. Então, se você já bota na nota fiscal, veículo destinado ao transporte de equipe de apoio, ok, já está bom, você bota ali, então já está na nota fiscal, no contrato, na nota fiscal, então você já prova que a finalidade é essa. Eles que vão ter que provar que você andou dando carro, eu paguei para isso aqui. Então, fica uma dica aí, tá? A gente chegamos aqui, infelizmente não vamos conseguir responder todas as perguntas, porém, o professor Marcelo vai colocar o telefone dele aí no chat aí agora. Eu também coloquei aqui o WhatsApp do curso. Quem não conseguir anotar, pode chamar no WhatsApp do curso, que a gente passa também para os alunos. Vou devolver a palavra agora ao presidente do Conselho Curador da FAP, o ex-prefeito de Vitória, o Luciano Rezende, para fazer o fechamento e o convite para a nossa próxima aula. Bom, a aula foi um espetáculo. O tema, alguém colocou aí no chat que essa aula poderia continuar. Eu seguramente acho que, se ela continuar, ela vai a noite inteira, porque esse tema é um tema que tem muito nuances, muita dúvida, e o doutor Marcelo e o doutor Guilherme, o professor Guilherme, estão à disposição. Eu sugiro que os dois coloquem o telefone de WhatsApp ou no Zap, no WhatsApp do curso, coloque o telefone dos dois para que possam interagir com os alunos e alunas depois, e dizer que essa aula, assim como todas as outras aulas, uma das pessoas que se manifestou aqui, uma pré-candidata, se eu não me engano, do Recife, do norte do país, ou de Sergipe, eu não me lembro, falou assim que o curso está tendo aulas muito importantes, né? E eu quero assinar embaixo. Mesmo com 30 anos de atividade política, eu estou aprendendo muito com todos os expositores. E na segunda-feira nós vamos ter uma aula espetacular com um tema também, que é um tema que vai ganhando cada vez mais importância na política, que são as mulheres na política. A aula vai ser na segunda-feira, dia 30 de maio, às 19 horas. Nós vamos ter como expositoras a deputada Sheridan Oliveira, do PSDB de Roraima, e a Marluce de Paula, que é coordenadora nacional do Cidadania Mulher. Ela é de São Paulo. A mediadora será Iraê Lucena, que é coordenadora do PSDB Mulher no Nordeste. Essa aula é uma aula também que vai ser muito importante. Eu sugiro que os candidatos também participem, porque não é uma informação que fica restrita à mulher, tem a ver com fundo eleitoral para a mulher, a importância do voto, que agora o voto feminino ele tem uma contagem diferenciada. Isso muda a estratégia eleitoral para todos. Então, é uma aula que, apesar de ser mulheres na política, o candidato vai dizer assim: é mulher na política, eu não vou participar. Isso é um engano. Esse assunto é um assunto que tem relação direta com todas as campanhas. É isso. Então, pessoal, agora vai sextar aí para todo mundo no que diz respeito ao relaxamento do final de semana. Um ótimo final de semana para todos, com suas famílias, um merecido descanso. E na segunda-feira, às 19 horas, a gente volta aqui. Eu quero repetir o que falei e tenho falado em todas as manifestações nesse curso. A boa política, o Brasil fala muito da nova política. Eu não gosto muito, nunca gostei dessa história de nova política. Por quê? Porque ela embute dois preconceitos. Um, de que tudo que é novo é bom. E nós estamos cansados de ver aí um monte de coisa ruim e nova.
Então, esse é um preconceito. O outro de que tudo que é velho é ruim, também outro preconceito. Nós temos pessoas que estão na política há décadas e que mantêm uma contribuição para o país enorme. Então, o que o Brasil precisa é da boa política. Da boa política. E a boa política se faz com talento político, que é o que todos vocês têm, comprometimento com valores e capacitação, gente. Capacitação. Para fazer uma boa gestão no legislativo ou no executivo, eu já passei pelos dois, tem que ter conhecimento das técnicas de gestão. Então, numa campanha bem organizada, já se começa a esboçar um ambiente de liderança que vai depois poder desempenhar um bom mandato legislativo ou executivo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Mais uma vez, agradecer ao doutor Marcelo Nunes, meu querido amigo, querido e competente amigo, é uma referência aqui no Espírito Santo de todos na legislação eleitoral, ao professor Guilherme Sturm, acertei aí o sobrenome, que é um contador especializado, vai fazer uma peregrinação pelo Brasil com seus conhecimentos, agradecer as equipes do ITV, através do Marcos Pestana, nosso querido Marcos Pestana, e da FAP, o João Rodrigues e o Washington, toda a equipe da FAP, que nos dá um apoio maravilhoso, Laílson, todos que nos dão um suporte maravilhoso nesse curso. É isso. Até segunda-feira. Bom descanso para todos e muito obrigado pela aula maravilhosa, pela audiência de vocês. Acredito que todos vamos sair daqui muito melhores do que entramos há 2 horas atrás. É isso aí. Um abraço. Até segunda, 19 horas, com Mulheres na Política. Um tema que é para homens e mulheres. Não se engane. Um abraço, gente.